podendo com os irmãos testemunhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos fazer algumas leituras. Amém? Abra para mim a palavra do Senhor no livro, na epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Amém? No capítulo 1 e o verso 7. Irmãos, 2 Timóteo 1:7. Eu quero agradecer primeiramente ao pastor Valdinei por me oportunizar. Sei quanto que é o apreço que ele tem de deixar outra pessoa pregar aqui no domingo, né? Que são as ovelhas dele. Eu tenho certeza que ele vai prestar conta diante de Deus. E aí, dessas ovelhas a qual eu pertenço também. Então, acho que Deus depositou uma confiança a gente. E só ele e eu sabem a dificuldade de estar aqui essa noite, né? Era para a gente já ter pregado, mas com sábias palavras e conselhos maravilhosos, Deus nos fortaleceu. A gente passou uma certa dificuldade, mas o teu servo nos orientou, nos ajudou, e estamos hoje aqui para a honra e glória de Deus e o servo do Senhor que foi usado. Amém? Então abra comigo. Eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia essa noite e lesse comigo alguns versículos, né? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Algumas versões diz, não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Glórias a Deus. Bem, irmãos, há algum tempo Deus tem me entregado essa mensagem e que diz sobre covardia. A mensagem, ela principalmente essa noite, ela é direcionada a nós. Nós vemos aqui um momento ímpar na igreja do Senhor, aqui na igreja Batista Itatiaia, que é a consagração dos nossos diáconos. Nós temos muitos membros e também pessoas que estão nos visitando essa noite. Tem uma mensagem para os que nos visitam, mas a mensagem primeiramente é para nós, para mim. Essa palavra ela já vem sendo tratada pelo Espírito Santo na minha vida já há vários dias e principalmente hoje, né? Foi glorioso, irmãos, poder ver nossos irmãos cantando louvor aqui, porque hoje à tarde os meus vizinhos escolheram cantar, fazer um karaokê no fundo da minha casa, passaram a tarde todinha desafinados, e eu escrevendo essa mensagem, tendo que ouvir os desafinados, eles gritando lá. Mas nossos irmãos cantaram, limparam os meus ouvidos, e eu pude agora aqui glorificar a Deus. Amém? E o tema que eu escolhi, irmãos, o Espírito Santo tem colocado no meu coração: não sejas covarde. Não sejas covarde. Eu fui no dicionário e eu fui entender o que é a palavra covardia. Ela diz o seguinte: covardia é um comportamento que denota a ausência de coragem, atitude ou gesto que caracteriza pelo temor ou pelo acatamento, pela falta de ousadia. Nós vemos, irmãos, e lemos na palavra do Senhor que a falta de coragem ela é uma divisa de muitas pessoas que estão escritas na Bíblia e pessoas que ficaram no esquecimento. A Bíblia ela relata vários personagens, vários heróis da fé, mas só estão escritos na Bíblia aqueles que fizeram algo diferente aonde eles estiveram. A covardia, o prêmio da covardia é o esquecimento, é deixar de fazer algo especial para Deus. E a pergunta que eu quero fazer e faço a mim mesmo: será que nós não agimos muitas vezes com covardia dentro da casa do Senhor? Sabemos, eu quero entrar um pouco na história de Israel, e eu quero convidar os irmãos que quando Deus chamou um povo, Deus escolheu uma pessoa só, Abraão e sua família, e através dele Deus trabalhou e fez uma nação. Mas nesse processo da vida deles,
Os descendentes de Abraão se encontraram onde? No Egito, passando mais de 400 anos sob escravidão. E eu quero fazer uma leitura entendendo como muitas das vezes o processo de Deus na nossa vida, ela tem que ser trabalhado, e a covardia tira de nós o prêmio de vermos coisas grandes sobre as nossas vidas. Por muitas das vezes nós vivemos coisas que atos de coragem que tivemos no passado. Estar aqui em cima, irmãos, é algo que a gente precisa trabalhar diante de Deus, porque senão, eu confesso, irmãos, o pastor falou hoje cedo aqui que ele sobe aqui, a perna não treme mais, mas ele é um homem de Deus provado, né? Eu ainda, minhas pernas tremem, irmãos, às vezes me dá covardia de pernas, de palavras nem tanto, né? Mas a covardia, ela nos impede de crescermos espiritualmente na casa do Senhor. Ela nos impede muitas vezes de transcender aquilo que é natural para adentrar o que é espiritual. Nós vamos falar de um processo de vida cristã, que quando no passado nós aceitamos a Cristo, deveríamos estar num patamar muito maior do que estamos hoje. Muitas vezes nós agimos em covardia e não agimos dentro do propósito de Deus. E eu não falo isso olhando para os irmãos, eu falo isso olhando para mim mesmo. Há mais de 20 anos eu aceitei a Jesus Cristo, e muitas oportunidades passaram diante dos meus olhos, e por covardia eu não sou algo mais da casa do Senhor, eu não fiz mais pela obra do Senhor, muitas vidas foram para o inferno, e eu vou carregar esse peso, porque eu fui covarde. Será que você também não carrega esse peso? De pessoas no seu trabalho, de vizinhos, de familiares que você teve a oportunidade de falar do amor de Deus, e hoje nem mais estão entre nós, porque nós fomos covardes. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, o capítulo 14, o verso 10 a seguir. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram-se os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para morrermos neste deserto? Porque fizemos isto? Porque nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado desde o Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não sejais covardes, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aleluia. Quantas pessoas atravessaram aquele mar vermelho? Israel passou 40 anos dentro de um processo de escravidão, aonde ele foi tolhido a liberdade, onde foi tirado, e eles só conseguiam pensar como escravos. E agora, o atravessar o mar vermelho era um processo de libertação, era um processo de salvação, mas a mente deles ainda estavam presos ali à escravidão, e ainda continuavam murmurando. Um dia eu e você precisamos deixar o Egito para trás, para entrarmos com coragem, avançarmos. Eu pergunto, se aquele povo tivesse retornado à escravidão, eles teriam visto o mar vermelho se abrir? As dificuldades estavam à frente deles, mas tinha algo especial, era Deus no caminho, os livrando e cuidando deles. Aleluia. Eu quero fazer ao final um convite a você que ainda não atravessou esse mar vermelho. Eu quero que você repense nessa palavra e veja se sua vida tem propósito. Será que você vai somente passar por essa terra? Ou eu quero que você essa noite entenda que Deus escolheu um propósito para a sua vida, que não é só viver, comer e beber, mas um propósito de vida eterna está ao lado dele. E você que atravessou esse mar vermelho, que não foi covarde no passado e creu no Senhor Jesus, e hoje leva o nome dele, dizendo: tu é crente, tu és servo do Senhor. Ou será que no passar do tempo, no processo da vida, nos acovardamos? Irmãos,
eu confesso, eu já faz mais de 20 anos, e acho que tem irmãos aqui que muito mais tempo do que eu, mas uma das piores batalhas, às vezes, da vida do cristão, é o processo do tempo. Que quando nós começamos no nosso chamado, nós temos um fogo, um chamado, aquilo ali arde em nossos corações de algo especial. Só que com o passar do tempo, nós começamos a esquecer princípios que deixamos de lado, princípios que deveríamos estarmos ali fortalecidos, e nos esquecemos de valores primários da casa do Senhor. Tu não foste chamado para vir ser um crente de banco, você foi chamado para fazer a diferença. A palavra do Senhor nos diz: e não vos conformeis neste mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Romanos. O não conformar, irmãos, não é sentar nessa cadeira, é sim ter uma atitude proativa e entender que você tem um chamado do Senhor, que você tem um chamado para transformar outras vidas. Se você hoje está aqui, irmãos, nessa casa, professando que o Senhor, Jesus é o Senhor da sua vida, porque outra pessoa não foi covarde e chegou até você, até a sua família, para que hoje você conhecesse a Jesus Cristo, ou você vai continuar tendo essa atitude de covardia, achando que somente esses obreiros que estiveram aqui têm a obrigação de pregar o Evangelho, achando que somente os ministros que ministram nessa igreja têm a obrigação de louvar ao Senhor. Talvez não é a mensagem que você queria ouvir, irmãos, mas essa é a mensagem que Deus tem mandado esta noite. Eu posso sair daqui e perder a minha vida, mas quando eu entregar diante de Deus, eu falo assim: eu entreguei tudo que o Senhor me pediu. O pastor sabe da luta que foi para estar pregando esta noite, mas eu quero, irmãos, seja eu aqui em Campo Grande ou voltando para Porto Velho, eu quero ver essa igreja aqui madura, crescendo, cheia de pessoas, não de pessoas vazias, mas de pessoas que têm esperança em seu coração e vão estar lá, ó, ouvindo o toque da trombeta, ouvindo e adentrando a cidade celestial. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Ousadia, ser valente, coragem, intrepidez e compromisso. Essas deveriam ser as primeiras palavras que nós deveríamos ter ao levantarmos de manhã, porque muitas das vezes nós temos coragem para as coisas do mundo. Eu digo isso de mim mesmo. Por muitas das vezes eu tenho coragem para muitas outras coisas. Nós temos um bombeiro aqui que eu tenho certeza que se ele começar a pegar fogo, ele não pensa duas vezes e vai lá, porque ele tem um chamado. Mas, se dentro do seu condomínio, dentro da sua família, está acontecendo conflitos, você vai se acovardar diante das dificuldades e vai se calar? Que luz é essa que não brilha? Que sal é esse que é insosso, que não faz diferença, que não preserva, que não cuida? Será que nós vamos viver uma vida de aparência, uma vida de tradicionalismo? Hoje, domingo, eu vou na igreja, mas eu não me alimento da palavra, eu não estou aqui. Graças a Deus teve muitos irmãos, mas aqui, irmãos, não tem um quinto nas orações do que tem hoje aqui. Compromisso. Por muitas das vezes, irmão, eu já falei isso, nós temos a leve impressão que colocarmos a nossa oferta, colocarmos nosso dízimo, nós colocamos a nossa obrigação que Deus nos colocou. Quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Ele não falou para o pastor Valdilei, Ele falou para mim. A salvação ela é individual, irmãos, ela é uma graça, mas nós temos também algo para fazer. A sua vida precisa de propósito. Você não pode passar os seus dias pensando somente no que é seu e material e não lembrando-se do reino de Deus. Amém? Aleluia. Continua comigo, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, o verso 26 a seguir, que diz a palavra do Senhor: e caminharam
e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornaram-lhe deram conta a eles, a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e contaram-lhe, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. E o povo, porém, que habita nela é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes, e também ali há os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte do que nós. E infamaram a terra e tiraram, espiando perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e era como os olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Então se levantou toda a congregação, e lançaram voz ao povo a chorar naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: ó, se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltar para o Egito? Aquele mesmo povo que adentrou com grande mão do Senhor ali no deserto, Deus abriu o mar vermelho, ali passaram pelo deserto, viram milagres, viram colunas de fogo, e foram alimentados por codornizas, viram o pão descer dos céus. Agora eles estavam à beira de conquistar a terra, agora estavam murmurando contra Deus. Aí, só 2 dos 12 foram ali com palavras de vida. Os outros fizeram um levante contra Moisés e Arão, e ali naquele momento quiseram voltar para o Egito. E ali eles tentaram até tirar a vida de Moisés e Arão, se não fosse a intervenção de Deus. Naquele momento, quando eles tentaram contra a vida de Arão e Moisés, a coluna do Senhor desceu sobre ali o arraial, e ali ninguém mais poderia fazer nada. E Deus, se não fosse Moisés interceder para aquele povo, todos os mais de quase 4 milhões de pessoas padeceriam naquele deserto. E a lição que eu tiro disso, irmãos, por muitas das vezes nós encontramos nessa mesma cilada. Nós às vezes olhamos para o deserto e queremos ficar nele. Deus permitiu que aquele povo passasse 40 anos no deserto. Foram os dias que eles espiaram a terra. Por 40 dias eles olharam as bênçãos do Senhor. Por 40 dias eles contemplaram e viram as grandezas do Senhor. Mas esses mesmos 40 dias se transformaram em 40 anos posteriormente. O deserto, ele era um processo lento que deveria ali acontecer, que antecedesse a entrada deles em Jerusalém, Canaã. Mas já se transformou em sepultura para a maioria deles, com exceção de 2 homens. Por muitas das vezes, irmãos, nós transformamos o nosso deserto em morada eterna. Nós vivemos sempre nesse deserto, mas Deus não quer que você esteja nesse deserto. O processo do deserto é um processo de aperfeiçoamento, é um processo para a gente entendermos e dependermos de Deus. Deus não quer que você continue nesse deserto. Deus queria que aquele povo entrasse na terra, conquistasse algo mais, que crescesse. Mas eles preferiram voltar
a escravidão. Eles preferiram retornar. A covardia de Israel, o deserto não era a sua casa. Eles viviam um conformismo. O deserto tem a coluna do Senhor, que de dia arrefece o sol, e de noite os aquece. Quando vamos de manhã, as sementes do pão celestial, e quando nós temos vontade de comer carne, as codornizas aparecem. É confortável. Às vezes, na nossa vida, nós deixamos de crescer, nós deixamos de alcançar maturidade, porque nós entramos no conformismo e não queremos crescer, não queremos progredir. E um reflexo grande disso, meus irmãos, eu não quero que passar a cabeça na cabeça de ninguém, são as escolas dominicais, são aqui os cultos de quarta-feira, os cultos de ensinos, que muitas vezes era para estar aqui cheio de pessoas, buscando, sedento, a buscar e conhecer esse Deus que salvou a vida deles. E às vezes nós estamos aqui com 3, 4 pessoas, outras vezes estamos mais, mas ainda é muito pouco. Nós deixamos de progredir, nós deixamos de crescer espiritualmente, porque às vezes nós queremos nos conformar nesse lugar quietinho, porque talvez ele pense: olha, se eu vir na escola dominical, Deus vai falar comigo. Se eu vim aqui no culto de ensino, a palavra do Senhor vai me tirar desse lugar de conforto que eu entrei. Às vezes eu estou paralisado no meu conformismo e eu não quero uma mudança na minha vida, porque se eu vir na escola dominical, eu vou querer mais desse Deus, eu vou entender que eu tenho um chamado, eu vou entender que eu preciso fazer mais da minha vida. E essa noite eu quero que você entenda, meu irmão, saia desse marasmo da tua vida, saia dessa lentidão e venha para a casa do Senhor buscar mais e mais do Senhor. Aleluia. Eu sou assim, irmãos, às vezes é um jeito, os irmãos talvez não estão acostumados, um jeito de eu falar, mas é incontrolável, é difícil. Mas o ponto principal de tudo isso, irmãos, é que nos acomodamos. Nos acomodamos, entender, olha, o pastor, ele pode vir aqui na semana de oração, dirigir. Os irmãos aqui, eles podem seguidas vezes cantar os louvores, que às vezes sempre os mesmos, e eu estou confortável aqui, eu venho no culto de domingo, eu sento, eu ouço a palavra, eu ouço os hinos e volto para minha casa, mas eu esqueço que eu tenho uma obrigação para com o Senhor, e a covardia não me impede de eu crescer, a covardia me impede de ser algo a mais na casa do Senhor. O nosso irmão falou aqui, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, porque muitas das vezes somos muitos covardes que não querem entrar na batalha. Canaã está bem ali, irmãos. A Jerusalém celestial nunca esteve tão próximo das nossas vidas como estamos agora. Os nossos olhos contemplamos e vemos as profecias se cumprir. E você vai fazer, como diz o ditado, nadar e morrer na praia. Eu quero fazer aqui um exercício mental com você. Eu quero que você reflita aqui comigo. Eu não quero que você pense do seu lado, eu quero que você pense na sua esposa, eu quero que você pense em você. Daqui um tempo, toque da trombeta, tocou. E você olhou e você ficou. E você refletiu que você cuidou mais das suas coisas materiais do que do reino de Deus. Você ficou, irmãos. A tribulação vai ser o teu lugar. Agora, a graça de Deus, ela vai ser pagar pela tua vida. Agora é de graça. Não estou vendo nenhum cristão morrer aqui no Brasil, mas a tribulação vai se pagar pela vida. E você vai olhar agora para o lado e vai pensar: o que você daria no seu patrimônio que você tem hoje, para estar hoje, antes do arrebatamento da igreja, e pensando: olha, eu poderia ter feito algo a mais, eu poderia ter ajudado o meu pastor, eu poderia ajudar o irmão Sebastião na porta, e quando ele está naquela porta, eu estou nessa porta de cá. E quando o pastor aqui está na quarta-feira, eu me perdia, eu poderia ter sido voluntário, e aqui entregado panfletos, e convidado a visitar as pessoas. Eu poderia estar na escola dominical, aprendendo a palavra do Senhor.
Eu poderia estar nos cultos de quarta-feira, dizendo: pastor, eu também quero ser usado na casa do Senhor. Mas eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha conta bancária, eu estou cuidando das minhas coisas, mas no reino do Senhor, nada. O que você tem priorizado? O que eu tenho priorizado na minha vida? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo tem maltratado, irmãos. Porque por muitas das vezes a gente se encontra numa situação que a gente deixa de fazer aquilo que é do Senhor, para fazendo coisas fúteis, passageiras. O que você daria para voltar no tempo e ter direito de ouvir o toque da trombeta? E ter o direito de sentar numa mesa nas bodas do Cordeiro e ver o próprio Senhor lhe servindo, lhe entregando um novo nome, ele lhe dando direito a entrar em Jerusalém Celestial. O que você daria? Tudo. Porque hoje nós estamos correndo atrás do vento, e aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Porque o que nós mais vemos pessoas ricas, milionárias, de um dia para outro eles estão na miséria, e isso eles consideravam como valoroso. Será que nós estamos correndo atrás de coisas vãs? Medo de crescer, medo de consagrar, medo de vir na escola dominical. Meu Jesus, eu não entrei no primeiro ponto, já que foi o tempo todinho. Qual é o nível de compromisso com o reino de Deus que você tem? Qual é o nível de compromisso que você tem com o reino do Senhor? Em Ezequiel 43, eu vou ler com os irmãos. O verso 5 ao 3. E saiu daquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel para medir, mediu 1000 côvados, e me faz passar pelas águas até os arqueiros. Ele pediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas até os joelhos, e outros 1000 me fez passar pelas águas e entraram até pelos lombos, e mais 1000 era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, e as águas serviam de passar a nado pelo rio, e não podiam passar. Tomando essa analogia, irmãos, eu pergunto: qual é o seu nível de compromisso na obra do Senhor? Você só entra aqui com as águas do Espírito Santo até aqui no pé. Eu não quero me comprometer muito, porque eu tenho muito trabalho, a minha escala, o meu serviço, ele me consome muito. Se eu começar a vir na igreja, eu vou ter que pedir fazer isso, eu vou deixar de lucrar, eu vou deixar de fazer isso. Ou estar ali até os joelhos, até os lombos, ou você está imersivo em buscar mais desse Santo Deus Todo-Poderoso, em crescer na casa do Senhor. Você já buscou mais do Espírito Santo? Se você já buscou, parou para pensar: Senhor, eu quero algo, eu preciso de um dom. Você já pagou o preço para buscar um dom na casa do Senhor? Você já buscou o batismo com o Espírito Santo? Porque tudo isso, irmãos, é para a igreja. Se Deus separou algo para nós sermos capacitados, crescermos na casa do Senhor, são os seus dons, são o batismo com o Espírito Santo, e Ele tem para dar, mas que teremos que mergulhar. Ai, irmãos, eu não quero ficar glorificando a Deus na igreja. Eu não preciso falar, né, pastor? Eu não preciso falar para Deus. Eu não preciso falar para Deus, Deus já sabe. Deixa eu falar um negócio, irmãos. Eu sei que o meu filho me ama. Eu sei que o meu filho me ama. Ele vem e me abraça. Mas se tem uma coisa, irmãos, que move o meu coração de uma forma tão especial, quando eu vejo ele chegar e falar assim: papai, eu te amo, do nada, assim, sem pedir nada. Às vezes ele chega assim, do nada, está do meu lado, assim, ele vira para mim e fala: papai, eu te amo. Aquilo quebra o meu coração. E aí eu fico pensando: meu Deus, por muitas das vezes eu estou atribulado com as minhas coisas, e eu não paro na oração e falo assim: eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato por ter os meus irmãos. Eu sou grato por ter o meu pastor que ensina uma sã doutrina, que me faz crescer na casa do Senhor. Eu sou grato, Deus,
eu te amo por isso, eu amo a tua obra, eu amo o que o Senhor fez naquela cruz, e eu sei que o Senhor poderia ter abdicado de tudo, e o Senhor ainda continuaria sendo Deus, mas quando o Senhor olhou para aquela cruz, o Senhor olhou para mim, um pobre miserável, que precisava do Senhor, e você calado na casa do Senhor, os meus vizinhos passaram a tarde toda adorando Satanás, desafinado lá, e sem vergonha nenhuma, e cantavam mal, mas eles não tinham vergonha. Chegamos na casa do Senhor, parece um velório. Eu não estou pedindo para você sair sapateando, eu estou dizendo que você fale, abra o teu coração e fala assim: eu te amo, eu amo a tua obra, e eu quero transpor, eu quero entrar nesse rio do Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua casa, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Aleluia. Eu estou mentindo, meu irmão? Será que eu estou sendo movido por um comovismo? Ou isso é uma realidade que nós devemos viver de fato? Porque a palavra do Senhor nos dizia que é a primeira igreja primitiva, os nossos irmãos, quando eles aceitavam a Jesus Cristo, eles deixavam tudo, eles abdicaram de suas fazendas e colocavam diante dos apóstolos e viviam ali dia após dia, no partir do pão, vivendo para o Evangelho, vivendo para Cristo, vivendo para o reino de Deus. Eu quero fazer um novo exercício com os irmãos. Uma parábola do tesouro. Se você, me perdão, eu sei que bem crente aqui joga na Mega Sena, né? Mas eu vou usar uma outra só para também melhorar. Se você ganhasse hoje 100 milhões na Mega da Virada, chegasse no irmão Ricardo, o senhor acabou de ganhar 100 milhões na Mega da Virada, ou você ganhou uma joia, um diamante raríssimo que custa 200 milhões, você não abandonaria tudo que você tem, e agora, com esse tesouro maravilhoso que você tem, você não reputaria aquilo que você tem como nada diante desse tesouro? Talvez eu acho que daqui mesmo eu pegava um avião, eu ia comprar uma casa diferente, eu ia investir nesse tesouro que eu tenho, eu ia colocar algo a mais nesse tesouro, eu ia comprar novos patrimônios, aquela outra coisa, porque aquilo que eu tinha, eu reputo como nada. O que é 200, 500, 1 milhão de patrimônio diante de 100 milhões, 200 milhões? É nada. Ah, meu Jorge, mas eu não jogo na Mega Sena, então eu não vou achar esse diamante de 200 milhões. Como é que isso vai acontecer na minha vida? Nós fazemos isso todos os dias, irmãos. Deus entregou o direito que nem Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, se ele chegar a colocar todo o patrimônio dele e falar assim: eu quero a salvação, eles não compram o dinheiro deles. Bilhões não compram o direito da salvação. Mas o meu Senhor Jesus, quando Ele estendeu suas mãos na cruz do Calvário, Ele te deu de graça. E muitas vezes, aleluia, nós estamos menosprezando um tesouro que ele é inacessível, que não pode ser comprado por coisas fúteis, banais da vida. Será que nós não fazemos isso? Será que eu não faço isso muitas das vezes? Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ter que adiantar, porque já são 20 horas, eu vou finalizar. Tinha mais. Pessoas como Jacó, que muitas vezes, isso aqui fala muito de ministério, nos escondemos atrás de outros ministérios, de outras pessoas, de outras referências. Eu não preciso ser igual ao pastor Galdilei, eu não preciso cantar como o irmão Gabriel. Jacó, quando o pai dele perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele falou Esaú. Ele deu o nome de outra pessoa. Mas no dia que ele encontrou o anjo ali no Val do Jaboque, quando o anjo perguntou qual é o seu nome, ele disse: meu nome é Jacó. Deus quer criar, Deus quer fazer um ministério para você. Você não precisa copiar ninguém. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você não precisa invejar de nenhum pregador da internet, você não precisa invejar de ninguém, mas Deus tem algo novo, especial para você. Mulheres como Débora, que quando os homens
faltaram coragem. Mulheres assumiram a postura e entraram com Balaque na vitória e fez Israel prevalecer diante dos amalequitas. Pessoas como Gideão, que viu o estado que estava o povo ali, e ali na primeira situação que Deus chamou ele, Deus tratou na vida dele, e ali mais de 32 mil pessoas para lutar. Mas no primeiro chamado, Deus falou assim: olha, Gideão, é muita gente, eu não quero levar essa multidão para depois eles se engrandecer dizendo: olha, fui eu. Teve Deus, não de Deus não. Eu quero que as pessoas olhem e vejam que foi Deus que deu a vitória. No primeiro chamado, 22 mil caíram. Ele perguntou: se você está com medo, se você é covarde, volte para casa. Se você é covarde, volte para casa. Voltou 22 mil. Na segunda chamada, quando novamente ali, Deus falou: olha, ainda é muita gente ainda. Falou: vai lá no ribeiro e manda esses 10 mil beber água. Quando aqueles que beberem água, como cachorro, lambendo a água, separa eles. E aqueles que bebem, trazendo a água na mão, olhando no horizonte. Ele está matando a sede dele, mas ele não esquece do propósito da vida dele. Olhar, beber água, irmãos, é a nossa necessidade material humana que nós temos. Mas olhar no horizonte é olhar na promessa do Senhor. Deus está cuidando das nossas finanças enquanto nós estamos aqui, irmãos. O meu patrimônio pode entrar alguém e roubar tudo, mas Deus está cuidando. Nós temos que estar com o nosso olhar no horizonte, na chamada que Deus tem para a sua vida. E eu vou finalizar, irmãos. Não devemos negociar princípios. Não devemos negociar os nossos princípios, irmãos. Não seja covarde. Não seja covarde. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos, antes de santificar ao Senhor, estarmos preparados para responder com mansidão e temor. A razão da esperança que há em nós. Ficar calado diante das atrocidades que está acontecendo no mundo. Eu posso ser preso aqui, irmãos, mas não existe criança trans. São influenciadas pelo homem. Pode vir um policial me prender, pode Alexandre de Moraes me prender, mas eu olho para a igreja primitiva, irmãos, e essa mesma igreja primitiva, eles tinham os olhos no horizonte, eles tinham os olhos da promessa do Senhor, e muitos deles morriam no Coliseu, muitos deles eram tocha viva na mão de Nero, mas eles não esqueciam da promessa do Senhor, porque eles olhavam para as coisas que eles tinham, e olhavam: eu tenho tesouro, eu tenho muito mais nas mãos do Senhor, eu tenho muito mais depositado no meu Deus. Não é a morte que vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Amém? Eu queria que você se levantasse, por gentileza.